paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Gratidão, papai, por mais essa oportunidade, né, irmãos? Nós fazemos o estudo. Por quê? Porque a criança, ela nasceu que dia? Você sabe? Sabemos, com certeza. No dia 8 de abril de 2020. Para quem não sabe, eu vou explicar. Ali foi o início, irmãos. Ali foi o quê? A última semana de Daniel. A última semana de Daniel iniciou no dia 20, não, dia 8 de abril de 2020. Eu pegando da direita para a esquerda. Israelita? É porque é israelita, né? É verdade. Ou seja, a última semana, irmãos, ela começa com o nascimento do filho varão. E o filho varão nasceu nessa data. E ali começou o quê? Os 3 anos e meio de vacas gordas. Os 3 anos e meio de vacas gordas. Ou seja, é Filadélfia juntando no celeiro todo o alimento. E o alimento de sexta-feira, sexta era, se colhia o quê? Porção dobrada. É a caminhada do povo israelita no deserto. Chegava sexta-feira, se colhia porção dobrada. E o que? Podia guardar, podia estocar. Por quê? Porque no sábado não caía o maná. E com isso, o alimento que foi guardado de sexta era o alimento para o dia de sábado. Sábado é a representação da última era da igreja na terra. Qual era? A era de Laodiceia. A era de Laodiceia ainda não começou. A era de Laodiceia só começa com a partida de Filadélfia. Quando Filadélfia partir, aí sim começa o tempo de vacas magras. O tempo de vacas magras. O tempo de vacas magras. Mas quando Filadélfia completar o seu ministério, 1260 dias ou 42 meses. Isso, irmãos, a gente entende, entendeu? Pela revelação do Espírito que nos foi dado no final dos tempos. No final dos tempos. Nós vamos fazer o estudo maravilhoso de hoje, mas eu precisava falar isso. Por quê? Porque ali o mensageiro de Sardes ainda continua ensinando de 7 anos de tribulação, irmãos. Ele não compreende, ele está o quê? Fermentado. Porque isso é o ensino das denominações, irmãos. Porque pega e fala assim, por uma semana ele fará um pacto com muitos, mas quebrará o pacto na metade, com 3 anos e meio. Isso não se refere ao anti-Mashiach, isso se refere a Satanás. A Satanás. Satanás é o administrador infiel. Quando ele vê que está sendo feito já um grande exército, ele faz um pacto com muitos, para que quando ele for expulso lá do céu, ele seja bem recebido nesta terra. E é nisso que ele tem feito, perdoado dívidas, para que ele possa vir. E ele quebra o pacto na metade. Por quê? Porque lá em cima ele tem como responder. Mas agora, quando é lançado para baixo, aí ele perde toda aquela pompa, todo aquele orgulho, tá entendendo? E ele persegue a mulher de raiva. Por quê? Persegue a mulher que deu à luz o filho varão. O filho varão. Porque ele tem raiva do filho varão. Porque vai ser Micael e o filho varão que vai o quê? Jogar ele e seus anjos, jogar o dragão, a antiga serpente, Lúcifer, Satanás por terra. Aí, como ele não pode atacar a mulher? Não a mulher. Não pode atacar o filho varão, ele persegue a mulher. E a mulher vai ser protegida pelo Emanuel.
esse é um estudo que nós vamos fazer um estudo só de Apocalipse 12, para você entender, ter o pleno entendimento de Apocalipse 12. Papai hoje já nos deu, do início ao fim, todo o entendimento de Apocalipse 12, irmãos, que é um resumo. E hoje nós vamos ver isso de quebrar o pacto, né? Porque Satanás, como também o antimachia Emanuel, eles são imitadores das coisas de alma. Eles imitam, porque eles não podem fazer nada novo, porque isso é uma condição daquele que é a representação do sol, né? Quem? Yahshua. Yahshua, ele criou o céu, a terra. Ele criou o céu e a terra, amando de Yahweh Supremo, que habita na luz inacessível. Yahshua, ele criou, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante. Ele é a imagem de Yahweh invisível, aquele que criou todas as coisas, e para ele foram criadas, por ele, para ele, todas as coisas foram criadas. Ele é o quê? O princípio de todas as coisas, irmãos. Então, quando nós vemos isso, nós estamos vendo que Satanás, ele morre de inveja. Então, irmãos, Satanás morre de inveja. Queria ser aquele que foi a mão de Yahweh, né? A mão de Yahweh, Criador, né? Mas ele não pode, não foi feito para isso. Mas ele é desobediente e cheio de orgulho, muito orgulhoso. E com isso ele quer imitar. Se ele não pode fazer algo novo, ele tenta imitar. Por quê? Se ele imita, ele coloca na condição de semelhante, né? Na condição de semelhante, conforme Isaías 14. Subirei a mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Ali está falando o Altíssimo Yahshua. Por quê? Porque Yahweh, ele habita acima dos céus. Isso está onde, irmãos? É em Salmo 113? Vamos ver se é isso. 113. Salmo 113, vamos ver juntos? Vamos. Assim seja, irmãos. Olha só. Salmo 113, 1. Ele já começa falando Aleluia, Aleluia. Significa adorado seja Yahweh. E ele fala, louvai, servos de Yahweh. Louvai o nome de Yahweh. Seja bendito o nome de Yahweh, desde agora e para sempre. Do nascer do sol até o poente. Olha aqui. Do nascer do sol até o poente. Por isso que faz o link aquele que é mão de Yahweh, né? Que é o sol da justiça de Malaquias, né? Desde o nascer do sol até o poente, seja louvado o nome de Yahweh, aquele que recebeu o nome, é o sol que recebeu o nome de Yahweh. 4. Elevado sobre os povos todos é Yahweh. Sua glória está acima do céu. Olha aqui a minha mãozinha aqui, ó. A sua glória, que está o céu e que está a terra, tá? A sua glória está acima do céu, acima do céu. Então, quando ele está falando, sua glória está acima do céu, e ele, no versículo 5, fala, quem é como Yahweh, nosso Yahweh? Ele se eleva, ele se eleva para sentar-se. Ele se eleva para sentar-se. E se abaixa para olhar para o céu e para a terra. Muito tremendo. Viu? Ele se eleva para sentar. Isso faz o link com o quê? Quais salmos? Que fala assim, assenta à minha direita. Salmo 110. Salmo 110, vamos lá. Aquele que recebeu o nome de Yahweh. Salmo 110, aqui ó, só virar a página. 110, 1. Olha só, Salmo 110, 1. Senta-te, oráculo de Yahweh. Quando a gente vê oráculo de Yahweh, a gente traduz assim, assim diz Yahweh, tá? Assim diz Yahweh, assim diz Yahweh. Então, toda vez que você estiver na El Shalom falando oráculo de Yahweh, você traduz assim diz Yahweh, ok? Assim diz Yahweh ao meu mestre. Assenta-te à minha direita
até que eu ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Isso. Por escabelo de teus pés. Então, agora a gente volta no Salmo 113, ele fala assim, no versículo 4, elevado sobre todos os povos é Iau, sua glória está acima do céu. Quem é como o nosso Iau? Ele se eleva, para sentar-se, ou seja, do lado de Iau Supremo. Para sentar do lado de Iau Supremo, na luz inacessível, só tem acesso aquele que recebeu o nome de Iau. Porque aquele que recebeu o nome de Iau, ele tem a autoridade de subir para a luz inacessível. Por isso que toda a palavra aqui, ela está falando ao nome. Eu lembro até que teve pessoa aqui nos comentários falando que nós somos idólatras, porque nós adoramos o nome de Iau e não a pessoa de Iau. Olha para você ver. Então, irmãos, por quê? Porque a Escritura está falando do nome. Por quê? Porque Iauxa, ele recebeu o nome de Iau forte e valente, conforme Isaías profetizou, falando assim, um menino nos nasceu, uma criança nos foi dado, e o seu nome será, o quê? Maravilhoso, conselheiro, Iau forte, príncipe da paz, Iau forte. Então, uma criança nos nasceu, papai Iauxa veio aqui e nasceu criança. Quando ele morreu, completou o seu chamado, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, o nome de Iau. E ele foi convidado por Iau Supremo a sentar à sua direita, no trono. E é por isso que ele fala, assenta-te à minha destra, até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. E quem ele usa para fazer isso? Ele usa Micael e os seus anjos. Iau Supremo, ele usa Micael e seus anjos para fazer cumprir a palavra, assenta-te à minha destra até que eu tenha posto os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, quando todos os inimigos forem destruídos, ele vai se assentar no seu trono. Veja bem, ele está sentado no trono de Iau. Muito tremendo, irmão. Mas quando tiver os inimigos todos sido derrotados, aí ele assenta no trono branco. Tremendo. No trono branco, no final do milênio. Quando ali Satanás, o último inimigo, a morte, for lançado no lago de fogo. Emanuel é o anjo da morte e Satanás é a morte. É importante entender isso. É verdade. Emanuel é o anjo da morte e Satanás é a morte. Quando o último inimigo, a morte, tiver sido destruído, quer dizer, lançado no lago de fogo, aí sim, Iau forte e valente, que recebeu o nome de Iau forte e valente, ele vai assentar no seu trono, o trono branco. Nossa, é muito tremendo. E ele vai convocar suas criaturas a comparecer na luz inacessível. Nossa. E ali, irmãos, vai ser o tribunal, não, o julgamento, o juízo do trono branco, diferente daquele seu filho que faz um julgamento na igreja, que é chamado Tribunal do Machia, que vai fazer distinção entre o vencedor e o perdedor das eras, né? Então, tudo isso aqui para a gente falar sobre quem? Aquele que está sentado acima do céu. Por quê? Em Gênesis capítulo 1 fala, Iau fez o céu e depois a terra. Ou seja, como Iau pode habitar no céu, obra de suas mãos, acima, ele habita acima, na luz inacessível, né, irmãos? Exato. Então, aonde Papai Iauxa está? Papai Iauxa,
que recebeu o nome de Ial forte e valente, ele está na luz inacessível, assentado à direita de Ial supremo. Ele não está no céu. Quem está hoje no céu, irmão Marco Betor? Satanás, o administrador infiel. Junto com seus anjos. Junto com seus anjos. No céu só tem um remanescente lá, que é a representação da tribo de Levi. É isso? Não, Benjamim. Tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é aquela que não desce para o Egito, ficou lá guardado nas vestes. É o link lá com Jacó. José foi para o Egito, os irmãos foram para o Egito e Benjamim ficou com Jacó. Não foi para o Egito. São aqueles que não se contaminaram ali, né? São guardados na veste. Esses não se dobraram a Baal, representação de Satanás. Eles estão lá e eles estão com uma função: guardar as vestes que aquele que recebeu o nome, o manto, as vestes e o espírito, ele teve que tirar essas vestes para descer. E ali é a representação de José, onde aquela mulher, ela queria o quê? Prostituir. Se unir com ele. Se unir com ele. E ele não permitiu. E ele fugiu. E a mulher segurou as vestes dele. A representação ali de Lúcifer, Emanuel, Satanás, querendo prostituir com Micael. E Micael não quis. E ali ele fugiu da presença ali daquela mulher prostituta, Lúcifer, no céu, né? E ela segurou as vestes, como fez ali aquela mulher de Potifar, tomando as vestes de José. E José, representação, foi lançado, encarcerado, exilado, né? Exilado, ficou ali na cadeia, né? Ali na cadeia. E mesmo na cadeia, ele era bem tratado. Exatamente. Né? Percebe? Mesmo ele estando na cadeia, ele tinha uma boa alimentação. Sim. Né? Ele tinha respeito. Sim. E ele cuidava na cadeia dos demais presos. Administrava, né, os demais presos, irmãos. Isso mostra uma representação também agora no final dos tempos. Além de manter a unção da interpretação, né? Ah, muito bem. Ele interpretava, né? Na cadeia. Os sonhos, né? Já na cadeia ali ele interpretava os sonhos. É uma representação com o mensageiro de Filadélfia, Micael, que também interpreta os segredos da Escritura. Exato. Revelado pelo Espírito, E ele mesmo, José, deixa claro, não fui eu que estou trazendo a revelação, mas o Espírito de Ial me revelou. E assim também, tudo é uma representação das coisas, né, irmãos? Gratidão, papai, né? Agora, e aí... Invocar? Vamos, isso tudo foi só introdução. O estudo nem começou, irmãos. Vamos lá? Muita gratidão. Vamos juntos. Ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai, nós estamos aqui. Fala conosco. Sim, papai. Tua palavra seja audível. Sim, papai. Que teu povo possa entender e compreender, papai. Abra o entendimento para que eles se entendam. Sim, papai. Para que eles possam ser libertados da escravidão. Sim, papai. Que eles possam se preparar, se santificar, se embranquecer, papai, as vestes. É verdade. Para que possam ser arrebatados vivos. Em nome de Jesus. Ó, papai, a nossa redenção, a nossa ascensão, é isso que nós queremos, papai. Usa-nos conforme a tua vontade, conforme a chuva que cai, e ela não retornará para o lugar de onde saiu, sem
ter cumprido a sua missão de regar a terra e fazer com que a terra seja fecunda. Sim, papai. Assim também esses teus filhos que saíram, papai, do céu, desceram, vieram nesse corpo humano, que eles vão retornar. E eles vão retornar a partir do momento que a missão deles estiver concluída e feito dessa terra um lugar fecundo. É verdade. Representação de Eliseu, que curou as fontes de água ali de Jericó, É verdade, lançando o sal num prato novo, ou seja, a ministração do evangelho eterno, vivo, verdadeiro, sem fermento, uma mensagem nova de interpretação, conforme a mensagem que foi dada somente para José do sonho de Faraó. Sim, Ali papai. só ele conseguiu interpretar. Todos os adivinhos, todos os sábios e magos do reino, cada um deram a sua interpretação, mas nenhuma era verdadeira. Somente José trouxe a verdade sobre o que iria acontecer ali à terra do Egito. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, irmãos. Gratidão. A gente começou aqui fazendo um assunto que nem era do nosso estudo. Me empolguei, por quê? Porque muitos irmãos chegam aqui e vêm falar assim, a diferença de tribulação para grande tribulação. Não existe não, irmãos. Porque isso é ensino de denominação que não sabe nada. Isso é ensino ali, conforme Apocalipse 18, né? Apocalipse, versículo 18, fala sobre Babilônia, se tornou o quê? Moradia de demônios e de todo tipo de aves impuras, representação de seres celestiais ali, que tem asas, querubins, né? E são impuros, são sujos, são mentirosos. E isso se tornou hoje as denominações evangélicas e também Babilônia, porque a palavra fala que tal mãe, tal filha, tal mãe, tal filha, referindo-se ali àquelas duas personagens, Jezabel e Atalia. Atalia era filha de Jezabel. Jezabel casou com o rei de Israel e Atalia casou com o rei de Ialda. E conseguiu com isso contaminar ali os dois governos, né, irmãos? E contaminar todo aquele povo, levando o povo para a idolatria. É uma representação de quê? Jezabel com a igreja de Tiatira, né? A igreja de Tiatira, representação da católica. E Atalia, representação de Sardes, que saiu de Tiatira. Sardes saiu de Tiatira. Sardes saiu de Tiatira, é filha. Representação de Atalia. Mas ambas as duas estavam no quê? Na prostituição, na idolatria. Isso é uma representação agora também para o final dos tempos, né, irmãos? Verdade. Gratidão, papai, por todo esse ensino. Quando nós vimos, eu falando assim a respeito um pouquinho sobre isso, nós temos o tempo da tribulação. Não tem tribulação e grande tribulação. Existe vacas gordas e vacas magras, tá? Representação da sexta-feira, sexta era, vacas gordas, colhia-se porção dobrada. E o tempo das vacas magras, o quê? Tribulação. Especificamente. Período de fome, seca. Período de fome, escassez. Né? E aí nós vamos lá. Nós vimos essa representação, mas nós temos que lembrar em Apocalipse 13, mostrar para os irmãos o tempo do governo do anti-Mashiach. O tempo do governo do anti-Mashiach é determinante, irmãos, para você entender qual é o tempo da tribulação. Tribulação e grande tribulação é a mesma coisa. Não tem esse negócio, 3 anos e meio de tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação. Não existe isso não. Tá? A tribulação é a partir do momento que o dragão for jogado nessa terra, porque ele é a morte.
Ele vem para essa terra e ali você vai ver que o primeiro selo é liberado, ele está relacionado com um ser em cima de outro, um cavalo e um cavaleiro. O cavalo é o antimachia. Não. O cavalo é o antimachia. É. Né? O cavaleiro o cavalo é o antimachia. É um cavalo ali com aquela a palavra falando assim, ele vem o quê? O desolador sobre as asas da abominação. E nós já vimos, a abominação é representação ali de quem? Daquele que disseminou contenda entre irmãos, né? O sétimo. É a sétima coisa que Iau mais odeia. 6 coisas Iau aborrece. E a sétima ele abomina. E ele abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Semeou lá em cima. Exatamente. Esse é um estudo que nós vamos trazer, a guerra muito profundo entre os filhos de Iaush. Os 5 reis contra os 4 reis. Né? Eles estão narrados ali com as pedrinhas que adornavam Lúcifer, em Ezequiel 28. Né? Porque eles achavam ele muito bonito. Né? Era de beleza perfeita, né? E ele ali tem uma pedrinha que não está ali, né? Que é Micael, companheiro de Iaush, Ele não largava o pai dele por nada. O pai dele era inspiração para ele de tudo, era a alegria dele, todos os dias. A alegria dele é estar na presença do seu pai. E isso é maravilhoso para nós, né, irmãos? Para você entender que em quem você se firma, em quem você está se espelhando, né, irmãos? Então, quando nós falamos um pouquinho sobre isso, eu quero mostrar o governo do antimachia. Isso está em Apocalipse 13, versículo 3, né? Vamos pegar aqui. Versículo 3. Aqui fala do dragão que entregou, né? Vamos começar do 2. A besta que eu vi, essa besta aqui, está no versículo 1, é a besta que sobe do mar, tá? E a gente já viu em Apocalipse 17, 15, que fala, o mar é multidões, nações, povos e línguas, né? Então é uma besta que levanta das nações. Então ele fala, essa besta, ela tem uma aparência, né? Versículo 2, a besta parecia uma pantera, os pés, contudo, era como de urso, boca como mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma de suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Essa aqui é o momento que o antimachia é morto, né? Ele é morto. E quando ele é morto, ele desce para os lugares áridos, ele traz 7 espíritos piores do que ele. E se cumpre a palavra que diz assim, o 7º se torna também o 8º, ok? 7, ele é o 7º, e ele se torna o 8º depois que ele morre. Quando ele morre, ele desce para os lugares áridos, traz também com ele, junto com ele, 7 piores. 7 piores, mais ele, 8. Então ele se torna o 8º, ok? Então vamos lá. Aí ele fala, cheio de admiração, a terra inteira, por quê? Porque ele foi revivido, em terra inteira, seguiu a besta e adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo, quem é comparável à besta e quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca. Por que eles falam? Quem pode lutar contra ela? Quer dizer, mataram ela e ela reviveu, quem pode lutar contra ela? Como? Né? Se mataram ela e reviveu, quem pode guerrear contra ela? Né? Como se diz, né? Invencível. Não tem então, como mais. Você vai ver em Apocalipse 19, por isso que fala assim, pegou ela e enviou ela viva para dentro do lago de fogo, né, irmãos? Apocalipse 19, o cavaleiro que vem. Ali é aquele cavaleiro que vem tomar o reino da terra. É o mesmo cavaleiro que subiu e tomou o reino do céu. Agora ele desce no final dos tempos e toma o reino da terra. Ele pega a besta, que matar ela não adianta. Tem que jogar ela viva. Quem pode vencer ela? Pegou ela viva e jogou no lago de fogo. Entendeu? Ali é a segunda morte. Então, fala assim, versículo 5, Apocalipse 13, 5.
Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias. Olha só, isso faz um link com o rei o quê? Qual rei? Palavras profitárias. O rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe, eles queriam invadir Israel. E foram até Yal-Shalã e mandou alguns emissários. Os emissários chegaram lá e começaram a falar em hebraico. Sim. Falar as coisas que iam ser feitas se eles não se entregassem. Aí eles mandam falar em outra língua. Aí chegou ali os administradores. Quais eram os administradores referidos em Isaías 22? Aqueles... Sobna e Eliaquim. Os dois chegam no muro e fala assim, não fala em hebraico não, para que o povo não entenda. Fala em aramaico. Fala em aramaico. Aí eles falam assim, não, nós vamos falar para o povo entender mesmo. Aí começa a proferir palavras arrogantes contra eles. Aí você vê que o rei da época era o rei qual? Senaqueribe? Não, o rei de Israel. O rei de Ialda. Ezequiel. Isso, não, Ezequiel. Era o rei. E ele se apresenta diante lá e começa a apresentar todas as palavras arrogantes, né? Lembra de Ezequiel? É aquele mesmo que quebrou os postes ídolos, né? Ele quebrou o quê? Aquela haste de Neustan, de bronze, que eles faziam orações. Nós temos um vídeo falando sobre ele aqui, né? É o mesmo rei que quebrou e agora ele apresenta para Ial e fala assim, ó Ial, olha as palavras insolentes e arrogantes. Aí Ial manda uma resposta através do profeta e fala assim, ó, da mesma forma que ele veio, eu vou colocar nele um anzol no nariz e vou mandar ele de volta pelo caminho que ele veio. E o que aconteceu? Naquela madrugada veio um anjo de Ial e matou o exército inteiro de Senaqueribe, né, irmãos? Quando matou o exército de Senaqueribe, aí eu pergunto, que anjo foi esse? O anjo da morte. Não. O anjo Micael. É o anjo Micael que faz um link com o quê? Esse exército que eles fazem para invadir Yal-Shalã, terreno, ali ele faz esse exército e eles fazem como o Senaqueribe fez, foi até os muros e começou a falar palavras insolentes, porque esse Antimachia vai falar palavras insolentes contra Ial e contra os moradores do céu. E aí que vem Micael já com nome novo. Qual o nome novo de Micael? Yalcha. E ele vem e da boca dele sai a espada afiada e mata o exército. Mata o exército, mas pega esse que ganhou a boca e lança no lago de fogo junto com o falso profeta. Entenderam? E aqui deixa claro em Apocalipse 13 quanto tempo vai ser o tempo de reinado dele. Ele vai ter um reinado curto. E é por isso que a palavra fala, ó, aquele que vem é necessário que ele reine por pouco tempo. Sim. Entendeu? Que reine por pouco tempo. Olha só, quando fala assim, é isso que é ensinado das denominações, né? Então vamos ver se é 7 anos o tempo do reinado do Antimachia. Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Agora nós vamos fazer o cálculo. Você divide 42 meses por 12. 3 anos e 6 meses. É 7 anos? Não. É 3 anos e 7 meses. Está falando aqui. Então, irmãos, foi dado o poder para ele agir e para ele falar bobagem. Desde o momento que ele morre, ele desce para o abismo. Ele não vai buscar Nero, não? Vai, irmão. Reencarnação, papai. Vai trazer 7 espíritos. Olha só, vou fazer o estudo com os irmãos. Existem 3 lugares, tá? Existe o seio de Abraão, que foi tirado lá de baixo,
e colocado lá em cima, Levando cativo. chamado de morte também, ou seja, levou cativo o cativeiro. Existe um lugar chamado abismo, que é um lugar para os desobedientes, seres celestiais. E existe o Sheol ou Hades. Esse é um lugar para os homens desobedientes, aqueles que morrem, como o Paulo falou, sem esperança. Sem esperança. Por quê? Porque vão para o lago de fogo. Exato. Então, esses lugares são distintos, tá certo? Então, quando um ser celestial ele é tirado dele, no caso ali, a vida, porque perde porque contato, era um contato com esse mundo, porque o corpo é o ponto de contato. O corpo morreu, ele desceu e foi para o lugar que ele pode ir. Abismo. Não é inferno, não, é abismo, porque ele é um ser celestial. E aí ele encontra outros seres celestiais aprisionados lá, que também são piores do que ele, e a gente vai depois explicar por que são piores. Exato. Se você falar assim, nossa, o anti-Machia tem ainda ser pior do que ele? Tem. Por quê? Porque pior é o inimigo. Pior do que o inimigo declarado é o falso amigo. É o falso amigo, aquele que trai. Pior do que o inimigo declarado é o falso amigo. Por isso que aqueles lá são filhos de Alcha, que perderam a primazia, a primogenitura, Judas 1,6. Eles estão lá, no abismo. E eles são piores. Por quê? Porque Satanás e o anti-Machia sempre foram inimigos declarados. Sim. Mas aqueles filhos de Alcha, eles tramavam as escondidas. E é a condição de papai Alcha ter suportado um aqui nessa terra, que é Ialda, Judá, Judas, né? Judas, ele traía papai às escondidas, era um falso amigo, tanto que veio e beijou a face de papai, e era o beijo da traição, né, irmãos? É um falso amigo. Você saúda o teu irmão com um beijo na face. Ele traiu o papai com um beijo na face. Esse aí é o pior inimigo, é um amigo que é falso. Por isso que está falando ali, aquele quando ele desce, anda por lugares áridos, foi lá no abismo. E ali ele busca outros 7, fala, vou voltar para minha casa. Aí ele volta. O falso profeta vai reviver, né? Vai reviver, e ali começa o ministério dele. 42 meses. Aí eu falo assim com você, então a tribulação está acontecendo já? Não. Por quê? Porque eu já expliquei, o tempo de vacas gordas. E é o tempo que Micael está na terra. Ele retém a manifestação do anti-Machia. Se ele retém a manifestação do anti-Machia, significa ele só começa a agir na medida quando o Micael for ascendido junto com seu exército para o céu. Aí ele começa a guerrear e guerreia rapidamente, lançando Satanás e sua corja para a terra. Ali começa o ministério do anti-Machia. Ali começa o período de tribulação, ou, se você preferir, de grande tribulação, que é uma coisa só, 42 meses. E isso fique claro, tá, irmãos? Isso fique claro. Por quê? Porque você não ficar no engano, tá? Você não ficar no engano. Quando você entende isso, se cumpre o período que não vai passar essa geração, que é um tempo de 80 anos, conforme o Salmo 90. Exatamente. Não vai passar 80 anos. Se você considerar que depois da ascensão de Filadélfia,
vai ser um período de tribulação de 7 anos, aí vai ultrapassar os 80 anos, e aí a palavra é vã. Na realidade, a palavra ela é santa. Quem é vã é quem interpreta errado. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque acha que é infalível a interpretação dele e está mostrando que ele é totalmente falho diante de toda marcação de orientação. E depois fala assim, não, eu não falei nada, né? Eu não falei nada, eu só mostrei que pode acontecer. Isso aí é aquela pessoa, entendeu? Que não tem a capacidade de assumir as consequências das atitudes. Porque já falou antes que se não acontecesse no passado, não ia falar mais nada. E continua tagarelando. Continua tagarelando, entendeu, irmãos? Então, ele tinha que ser aquela pessoa que cumpre com as suas promessas. Que a palavra que sai da boca dele seja uma palavra confiável. Fala assim, olha, eu falei que não vou mais falar sobre esse assunto. Então, não fale mais sobre arrebatamento, sobre data. Porque falou e prometeu que se não acontecesse, não ia marcar mais. E ainda jogou na escritura, falando assim, que a escritura é que está pervertida. Entendeu, irmãos? Como se quiser justificar. Justificando, jogando a culpa, igual Adão fez. Adão fez isso. Quando ali foi confrontado do que tinha feito errado, falou assim, a mulher que tu me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Então, está transferindo para Yahweh, falando assim, a mulher que tu me deste, ela que me traiu. Está entendendo, irmãos? Ela que me traiu. Então, não adianta, irmãos, tentar jogar a culpa para o outro. Assume a consequência. Reconhece seu erro. Aí há uma esperança de perdão. Por eles não ter reconhecido os erros, foram expulsos do jardim. Né, irmãos? Pois é. Eu estou querendo fazer, irmãos, vídeos mais curtos, para a gente poder ver que muitos irmãos, eles não conseguem desmembrar o vídeo. Muitas vezes assiste 20 minutos, aí é chamado por criança ou outra coisa, depois não volta. Não volta. Para continuar dali até o final. Então nós vamos procurar fazer vídeos mais curtos a partir de agora, com ensinos mais breves, e assim, esperando com isso, os irmãos cresçam melhor no entendimento. Vamos terminar aqui sobre isso. Falamos um pouquinho sobre esse período de grande tribulação e tribulação. Nós vamos fazer outro estudo falando sobre a arca ali de Noé, será como nos dias de Noé. Aqui nós temos a arca, tá vendo? Porque é um assunto maravilhoso. Mas para você entender esse período aqui, ó, você vai ter que compreender o período, entendeu? Da tribulação. Não tem jeito, entendeu? Por isso papai fala que vai ser como nos dias de Noé. Então, fica esse como um vídeo introdutório, ok? Nós vamos falar sobre o período da tribulação que vai acontecer como nos dias de Noé. Por que está falando como nos dias de Noé? Tá? Mostrando claramente que quando o pai de família ele tiver preparado tudo e ele faz um link que ele guarda os animais dentro da arca. Ali é um link com aqueles seres que foram criados no quinto dia. No quinto dia, né, irmãos? Nossa. Ele cuida deles, que é uma representação dos querubins fiéis. Os querubins fiéis. Mas isso nós vamos continuar no próximo vídeo. E aonde está o corpo? Aonde estiver o corpo do Mashiach, ali se vai se juntar as águias. Uma representação também dos querubins fiéis que desceram junto com os filhos de Aush.
É e muito eles tremendo. também são aliados e vão também guerrear. Isso nós vamos falar, e é por isso que a representação do que? Na criação do quinto dia, as águas fervilharam de seres vivos, né? Gratidão, papai. Gratidão E assim mesmo. seja, meus irmãos. Vamos concluir Gratidão. aqui e nós vamos procurar fazer vídeos mais curtos, conforme tem sido pedido de alguns irmãos. Gratidão, papai. Vamos juntos? Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha, por Yal e por Yalcha, assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aleluia, adorado seja Yal. Aleluia, adorado seja Yal. Aleluia, adorado seja Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, amados irmãos. Yal te abençoe, te guarde, te proteja em todos os teus caminhos, no nome de Yahshua Mashiach. Que você persevere no caminho da justiça, não aceitando suborno, não aceitando nenhuma oferta de Satanás. Verdade. Porque ele quer barganhar, ele é comerciante, como fez aquele faraó no Egito. Ó, eu deixo vocês ir lá fazer o holocausto ao teu Yal, mas vocês deixam para trás aqui sua família. Não, Moisés não aceitou. Moisés, ele disse, ou é tudo, ou é tudo. E assim seja, meus irmãos. Assim seja. Você aprenda a entender isso. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluí-la. Ele começou, ele vai concluí-la. Aquele que começou lá atrás, talhando as sete colunas, né? Construindo uma casa que vai ser permanente e vai ser inabalável, diferente daquele que tentou construir uma torre, lançou os alicerces verdadeiros dos nomes, mas não teve capacidade de concluir para que ele pudesse subir e ser o atalaia de Israel. Não conseguiu. E que isso seja para lição da necessidade, irmãos, de você fazer aquilo que você foi chamado. E nada além de mais do que isso. Gratidão, papai. Gratidão. Fique na paz, papai. Até a próxima. Alegria estar com você. E abençoe sua casa, sua família. Não barganhe sua casa, meu irmão. Não barganhe. Até o final, batalhe pela sua família. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. E assim seja feito. A paz de Yahshua, amados irmãos. A paz de Yahshua. Oh